Porque o meu medo é o quê, Leda? Suponha-se que essa pessoa tem uma sujeira dentro da parede da artéria. Voltando ao exemplo da casa, suponha-se que faltou água na casa. Quando você abre o chuveiro, não vem aquele jato forte de água que vem trazendo aquela sujeira? O meu medo é esse, que a pessoa faça um pico hipertensivo, suba a pressão e solte essa sujeira que tem na parede da artéria. E quando solta, vem para o cérebro uma parte mais... Porque as artérias, quanto mais próximo do coração, são mais calibrosas. E depois elas vão diminuindo. A mesma coisa no cérebro. Aqui na carótida, ela é grossa. Mas quando chega bem na região, no top do cérebro, ela fica fininha. Então ela solta daqui da carótida, aqui de cima, ou da cerebral média. E fica mais sensível. E fica também. mais sensível. Agora posso fazer umas perguntas desagradáveis? À vontade. Exemplo, preço. Cerca de plano de saúde paga. Esse que é uma... Por quê? O que acontece hoje, Leda? Isso é bem interessante, essa tua pergunta do plano de saúde. O que acontece? Por ser um exame relativamente novo... Mas devia pagar, né? Porque vai ajudar eles mesmo a não gastarem com a internação. Isso que nós queremos conscientizar. Os planos de saúde não são inteligentes. Eu Leda, acho. É triste... Eles economizam palito. Porque com um exame desse, eu posso ser sincero, Leda, eu peço muito menos tomografia e menos ressonância. Sim, você vai internar menos, porque o AVC é uma Interno internação muito menos. longa, Né? A nossa ideia então, hoje seria inteligente que... pagar, mas não paga. Mas não paga. E o exame custa tipo quanto? Aproximadamente hoje, não. O exame desse, 2.000, não. Isso aqui no consultório, R$450. Ah, é? É mais barato que uma ressonância. É mais barato que uma ressonância. Muita gente tem, porque eu fico, às vezes eu implico um pouco com o médico que fala assim, os mais estudados, né, os que têm doutorado, pós-doutorado, eles falam assim, é um aparelhinho tão simples, outro dia fui dermatologista, todo dermatologista tem. Aí eu fiquei pensando em todos os dermatologistas que eu já fui na minha vida, famosos, etc, etc, nenhum deles tinha. Entendeu? Um aparelhinho desse tamanho, e simplérrimo, que a dermatologista disse aqui para mim, todo mundo tem. É triste, aí eu mas fico verdade. pensando, vários neurologistas no Brasil têm esse aparelho, ou não? Posso ser sincero? É. Poucos sabem que existe. Ah, então tomara que a gente ajude muita gente a saber, né? Essa Cobre do seu neurologista. O senhor viu no Sem Censura o médico que tinha um aparelho que, não é, que previne, porque é uma coisa muito complicada, porque é muito difícil a pessoa sair bem de um AVC, não, né? É possível. Não, se ela sobreviver... O atendimento é importante. Eu queria que você desse uma força também nisso. Vamos lá. Eu sei que o atendimento é muito importante. Sim, questão do atendimento do paciente com AVC. O método de memorização, 3 Fs, face, força e fala. O que eu digo com isso? A pessoa, principalmente os casos de AVC, principalmente, tem o quê? Fala arrastada, a fala está arrastada, a boca fica torta e a face e a força no braço. Ela não consegue ter força nenhum dos dois lados? Nenhum dos dois lados. E isso são 80% dos AVCs que entram numa emergência de um hospital. Tá? E aí tem um tempo rápido, tem que ser rápido. O que acontece? O que eu quero conscientizar nossos telespectadores, sentir esses sintomas, corre para o hospital. Corre. Que nós temos até 4h30 para fazer a medicação, para tentar reverter esses sintomas, entendeu? E o que acontece com isso? Tem muitos pacientes que chegam e falam assim, principalmente os homens, né? Que o homem é mais machista. Tem muitas pessoas que viram e falam assim, não, eu vou dormir que isso passa. No dia seguinte acorda pior. E não tem mais o que nós fazermos. Temos como nós evitarmos outros episódios. Mas aquele episódio está consagrado ali. Aquele episódio já foi consagrado. Então, para a chance de salvar, é fundamental 4h30. Até 4 horas para o hospital, checar isso, né? Checar isso. Se a pessoa está com um lado esquisito, então parece você começa a falar para ver se você está falando normal. Pede para falar. Começa com formigamento. Começa com formigamento. Você sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu sou uma paranoica, sabe, dessas coisas. E às vezes, outro dia eu descobri, por uma amiga minha, que ela estava com formigamento. E ela foi ao médico imediatamente achando que era um AVC. E era cervical. Ah, sim. Entendeu? Porque o formigamento é muito complicado, porque às vezes é um formigamento e é a coluna. Mas se você corre, se for o AVC, você se salva, né? Mas, Leda, eu prefiro pecar pelo excesso. Pois é, melhor também. Eu não vou... Também acho. Ninguém estuda medicina para saber qual é a diferença. Só os médicos mesmo sabem a diferença de um AVC para uma dormência de braço por questões de cervicalgia, por hérnia de disco. Isso é muito comum nós pegarmos de um consultório também. Só que o AVC, o que acontece? O predomínio do AVC é o quê? É todo
o lado ou esquerdo ou o lado direito do corpo. Aí a perna não, também? A perna também, não é só braço. Isso diferencia bastante da cervicalgia. O que acontece? A pessoa começa a arrastar o pé, ela não consegue levantar o pé para andar, a mão fica complicada, a face, ele fala, doutor, tá estranho a minha fala, eu não consigo, parece que me faltam as palavras. Porque, infelizmente, o AVC, ele não avisa. Mas nós sabemos quando ele já está chegando na nossa rua. Entendeu o que eu quero dizer? Ele não abriu a minha porta ainda, mas ele está chegando na minha rua. Já está no meu bairro, na minha Já rua. está no meu bairro ou na minha rua. Então, essa que é a ideia de conscientizar. Gostei disso, né? Porque pelo menos a gente tira ele da rua da gente. Tira a rua. Jorge Israel, tudo bem? Venha pra cá. Estava aqui pensando, falei, cadê esse menino? Cadê essa criatura? Tudo bem? Tudo bom. Sente aí. A gente estava falando aqui do AVC, do medo, que é um grande medo. Sabe que parece que aumentaram os casos, não sei se a população envelheceu, se a gente também, porque também tem uma coisa engraçada. Quando a gente envelhece, é claro que os amigos da gente envelhecem, né? Porque a gente tem mais ou menos na mesma tribo. Sim, sim. Não é? Porque são os colegas de faculdade, os amigos, os companheiros de bar, de jantar, de almoço, de trabalho, vai juntando. E parece que o AVC está mais presente. Infelizmente. Será que ele tem aumentado mesmo? Tem. O AVC Ou hoje em eu dia... estou mais perto de gente mais velha? Não. O AVC, como nós hoje... A expectativa de vida média, até a década de 60, era 50 anos. Alguém que vivia até os 50 anos já era uma pessoa... Era um velho. Já era um velho. Só que hoje nós temos até pessoas de 80 anos trabalhando, ativas. Graças a Deus. Então, o que acontece? Essas pessoas de 80 anos, é o que eu falo para todos os meus pacientes, eu quero elas ativas, eu não quero ela aposentada, eu quero elas trabalhando. Por quê? Eu não quero que essas pessoas tenham um AVC. E quando maior a faixa etária, maior são os riscos de ter AVC. E hoje também com a medicina evoluindo tanto, com os métodos diagnósticos, nós estudamos muito mais pessoas que tiveram AVC. E nada mais é do que a história, se eu falar assim para todo mundo, quem aqui conhece alguém que já teve, eu falo nas palestras que eu dou, é interessante, eu pergunto primeiro, quem aqui conhece alguém que já teve um AVC? Ninguém levanta a mão, poucos levantam a mão. Aí eu pergunto, e quem aqui conhece alguém que já teve um derrame? Aí todo mundo, aí aumenta o número de pessoas, né? Porque o nome como era conhecido AVC era derrame. Porque vem a história do AVC hemorrágico, né? Derramou sangue no cérebro. Todo AVC é hemorrágico? Não. A maioria deles... é pior, né? Leda, é muito relativo isso, da quantidade de sangue que vaza, da quantidade isquêmica. O isquêmico é o mais comum. 85% dos 100 AVCs que chegam no hospital são isquêmicos e 15% são hemorrágicos. Depende muito para te dizer qual que é pior, qual que é melhor. Depende muito. Se você pegar um paciente, um idoso de 80 anos que tiver um AVC pequeno, vai causar muito mais malefício a um paciente mais jovem, de 50, de 60 anos, que teve... Tem essa diferença. Se eu pegar um paciente, suponho, um paciente idoso, 80 anos, que já debilitado, desnutrido, e ele tem um AVC, ele tem muito mais fator de risco para complicar. O que eu quero dizer isso? Ele já tem um coração já aumentado, ele já infartou algumas vezes, então é muito mais duro para ele, muito mais sacrificante para ele um pequeno AVC do que um pouco maior no mais jovem. Isso que eu quero dizer. Por exemplo, se eu pegar um paciente de 50 anos, que ele anda todo dia, que ele trabalha, que ele dirige, ele vai ter a musculatura do próprio corpo dele mais forte para ajudar naquele déficit motor, naquela fraqueza que ele vai ter posterior ao AVC. Ok, vou fazer um intervalo, tá bom? Intervalo? Voltamos já já. Sem censura, um programa da TV Brasil.